Bom dia a todo mundo. Estou tão Bom dia. feliz de estar aqui nessa casa que eu amo e tenho um carinho muito especial. E estou meio sumida porque aos domingos eu faço um trabalho voluntário no outro centro local, em inglês. Mas a Cris pediu assim, olha, uma emergência, o Cássio não podia, saudade. Aí eu falei, não, também tô com saudade. Então eu resolvi vir aqui matar a saudade. E essa palestra eu dei em inglês, então eu traduzi. E é baseado no livro Vida Plena. E eu quero aqui já deixar um disclaimer, que o livro que eu tenho é em inglês, eu não tenho em português. Então, eu tive que traduzir algumas frases do inglês de volta para o português. Quer dizer que na tradução pode ter perdido alguma palavra, mas o conteúdo é o mesmo. A Joana que me perdoe, ou lá na online que está assistindo, que tem o livro, se uma palavrinha eu mudei, é porque eu não tinha o original. Mas, por favor, capítulo 11 do livro Vida Plena, Confiança. Aí, pronto. Agora já não estou em trouble mais. Não tem problema nenhum. Bom, gente, vamos falar de confiança? Opa. E aquela tal de confiança? Oh, meu Deus. Vamos confiar, vamos falar de confiança. E olha, aqui é um bate-papo, eu vou estar compartilhando algo que muito de nós já sabemos, as nossas experiências, mas é para pensar, né? Vamos pensar. Pensar, relembrar. Então, a nossa querida confiança. Então, eu olhei lá na internet, uma das definições de confiança é aquela fé que você deposita em alguém. Você confia em alguém? Jesus é primeiro. É Jesus, é o número 1. Vamos lá. É aquela esperança firme, gente. Confiança. Mas como somos seres humanos, quando a gente começa a falar de confiança, primeiro, antes de falar de confiar em Deus, a gente começa a pensar nos nossos relacionamentos. Ó, carinha, adorei essa cara. Como a gente pode entender confiança ou até confiar em Deus se a gente primeiro não tem aquela experiência de confiar com os relacionamentos? Então vamos começar com o que a gente conhece, com o que a gente está acostumado. Qual a sua experiência com confiança? Olha, eu tenho certeza que alguém aqui, alguém lá em casa, eu sei. Eu confio na minha mãe, eu confio... não confio no meu namorado, não. Essa ultimamente não tô confiando na minha esposa, não. Aquela pessoa que eu trabalho, não confia nessa professora, porque ela vai aprontar por você. Tenho certeza que nós aqui já passamos pela experiência de confiança nos nossos relacionamentos. E tem gente que não confia. Não confia mesmo. Por quê? Teve algum trauma de infância. Tem várias razões pelas quais algumas pessoas ou nós, eu tenho alguns issues aqui, que eu tenho dificuldade em confiar em certas pessoas, porque de experiência. A pessoa aprontou comigo, prometeu, fez alguma coisa, fala, opa, eu já sei. Essa daqui não dá para confiar. Teve algum problema de abandono? Como vocês já sabem, eu sou professora, eu sempre repito isso, mas eu tenho alunos que foram abandonados pelos pais. Na escola onde eu trabalho, a gente tem muito crianças a esse nível, né? Então você vai falar com ele, não, eu tô aqui, não, você não tá, você vai me abandonar. Então eles nem criam aquele relacionamento com você, porque quando eles começam a bonding, aí você vai embora.
Então não confio mesmo. Você passou por algum relacionamento tóxico? Então a gente tá meio assim vacinado quando fala de confiança. Né? Tô vendo aqui o pessoal, tá tudo sério. Se vocês estão aí em casa vendo, vocês não estão vendo, mas eu tô. Então o pessoal tudo assim. Por quê? Porque a gente já passou por isso, ó. Já passei muito. Passei muito pela danada da confiança. Né? O comportamento não confiável de alguém, experiências anteriores. Mas isso aí a gente fala, é porque aquela pessoa não presta. Aquela pessoa que fez isso me traiu, ou é uma pessoa a mais. Gente, também não esquece que alguém pode ter problema de confiança com a gente. A gente tá falando do outro, mas fala, opa, não confia na Bernadette. Ela vai falar, mas não vai fazer nada. Ó, tu está me olhando, a gente. Mas por quê? Porque a pessoa é uma pessoa horrível. Não, gente, porque nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Então não vamos julgar. Né? Aí, a gente tem aquela experiência traumática de confiança. A gente já duvida. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, ó, querida, confia em Deus. Confia em Deus. Vou falar pra uma criança que foi abandonada na rua, que não tem comida, que a mãe abandonou. Aí você fala, querido, confia em Deus. Ele, que Deus? Me dá comida. Né? Então, se me perguntarem se confio em Deus, eu confio. Não precisa responder. Eu tenho certeza que se eu falar você confia em Deus, claro que eu confio em Deus. Claro, eu vou conversar. Eu sou espírita. Eu vou lá no centro. Eu sei que Deus Ele está cuidando de mim. Eu confio, né? Então, todo mundo confia. Então, se a gente confia em Deus, assim, olha só, ó. Eu olhei e falei, então, por que a gente estressa, gente? Não confia em Deus? A gente não sabe que Ele vai cuidar da gente? Mas a gente estressa. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei. Mas eu não durmo à noite. A minha filha agora tá aprontando muito. Um monte de coisa acontecendo. Eu sei que Deus vai cuidar dela, mas é mãe. É pai. Não tem jeito. A gente ama tanto que é difícil, né? Não preocupar com as pessoas que a gente gosta. Então, mas por que a gente estressa? Esse Steven, nem sei ler o nome dele, Berg, Fatigue Recovery Coach, eu fui fazer umas pesquisas. Ele falou assim, quando nos encontramos em uma situação que parece fora de controle e mentalmente parece que um desastre se aproxima, a gente se esquece da fé. A gente esquece que Deus está aí, que Ele protege, que nós temos amigos no plano espiritual, que nós temos amigos aqui na casa, temos família. A gente esquece, porque vai dar tudo errado. A gente pensa no pior. Não é todo mundo, e não estou dizendo que eu penso sempre no pior, mas dependendo do meu estado emocional na época, na hora que acontece. Às vezes eu estou fortalecida e eu lido com isso numa boa. Mas tem dia que eu tô lá, ó, caidaça. Não importa quantas coisas maravilhosas você fala pra mim, eu vou estar estressada. Não acontece com vocês isso? Uhum. Somos seres humanos, somos seres perfeitos. Mas tudo bem. Aí a gente começa a acreditar as sensações de desgraça iminente. Aí a gente pensa, uma coisa super errada vai acontecer. Minha filha não me ligou
há 2 dias morreu. Já tô pegando um carro indo para Arizona. Não respondeu? Meu Deus, alguma coisa horrível. A gente já começa a desesperar. Aí eu mando assim, eu tô exagerando, text message. Tô ligando pro vizinho, tô ligando pro isso. O que foi? Perdi o telefone, mãe. Mas a primeira coisa que eu... Oh, meu Deus, cadê a fé? Cadê a confiança? A primeira coisa que veio é que ia acontecer uma coisa horrível com ela. E só perdeu, não tô achando, morreu, a bateria acabou, não sei o que aconteceu. Então, a gente precisa pensar nisso. Alguns sentimentos intensos podem facilmente se sobrepor aos fatos da fé que você sabe que são verdadeiros. O que são verdadeiros? A fé, que Deus não abandona. Mas o nosso sentimento está na flor da pele. A gente esquece do poder de Deus e a gente transforma o sentimento como se fosse um Deus. O sentimento de desespero, o sentimento de desgraça, o sentimento de alguma coisa horrível está acontecendo, não vou dar conta. A gente pega todo esse sentimento, aí o que acontece? A gente para de confiar. Agora, a confiança é um músculo, gente. A gente tem que exercitar. Lembra, espiritismo? No espiritismo, aconselha a não ter a fé cega. Mas se você aceita a fé cega e funciona para você, ótimo. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas vamos exercitar a confiança? Porque tá aí. E a gente consegue. O Evangelho fala: quem se conhece e crê em suas forças, confia em si próprio. Por isso, para se ter fé em si, é preciso autoconhecimento. A gente está falando do autoconhecimento. Então, eu me conheço, né? Quem conhece as leis divinas e nela confia, tem fé porque compreende os caminhos que essas leis delineiam. Então, se conhece. Por exemplo, eu fico dando exemplo aqui da minha filha, por exemplo. Se eu sei quando é o caso dela, eu vou ficar desesperada? Essa coisa de mãe brasileira, sabe? Porque a gente já faz aquela novela, aquela coisa, desespera, meu Deus! Acontece. Novela mexicana. Vira novela espanhola, mexicana, até brasileira, porque tem nessas novelas brasileiras também. Então, autoconhecimento. Eu sei que, provavelmente, a probabilidade de acontecer algo ruim com ela é pequena. Então, quando eu vou lidar com a situação, eu paro e respiro. Tá acontecendo, eu me conheço, Bernadette, eu vou começar a me desesperar. Eu começava a ficar nervosa. Para, respira. Abre o evangelhozinho. Claro, você vai tentar encontrar, mandar uma mensagem. Mas cadê a confiança, gente? Então, vamos nos conhecer e confiar no quê? Confie no processo. Sabe que todo mundo tem o seu roteiro. Esse é o seu roteiro. Eu tenho meu roteiro, que quando eu estava escrevendo meu roteiro, era para eu estar aqui agora. Era para vocês estar aqui agora. E a gente esquece que cada pessoa tem um roteiro próprio dela. Mas aí quando algo acontece, a gente quer mudar a história da outra pessoa. A gente tem que respeitar o roteiro daquela pessoa, até dos nossos filhos. A gente tem que deixar eles quebrar a cara um pouquinho. Senão não aprende. A gente vive quebrando a cara também. Aí falou, opa, não vou fazer isso de novo. Por quê? Porque Deus confia na gente. Ele confia na gente.
ela vai conseguir. Ah, a Bernadette vai chorar, chora, mas depois levanta. Já vi tanto. Já passou por tantas reencarnações, não é nada. Ó, letrinha. Mas tadinha, eu sei, tadinha, mas ó, ela tem um plano espiritual. Ela tem o Allan Kardec Fellowship Society, ela pode ir lá. Na hora da dor de barriga, ela tem um problema, ela não tá sozinha. Eu confio, né? Deus confia em cada um de vocês aqui. Confia assim. Eu quero que você confie em você mesmo. Né? Qual é o conhecimento? Quando a Joana de Ângela também fala, né? Do nosso conhecimento, o autoconhecimento é que Deus tem sido e sempre será fiel. Só precisamos fazer que o nosso sentimento se alinhe com os fatores da fé. O nosso sentimento está aí, né? E a gente se conhece, mas tô saindo da fé, tô desesperado. Que danada, volta. Ai, mas eu não. Sabe? Põe a fé, a confiança sentada. Eu já fiz terapia e faço, gente. Me ajuda muito. Eu recomendo. Um dia, a minha terapeuta fez assim, se senta ali. Eu disse, mas eu tô aqui. Não, senta você. Não, vai lá. Eu tô aqui. Imagina que a Bernadette tá ali. Tá bom. Fala com ela. Eu vou falar comigo. O que você quer falar com ela? Porque essa Bernadette aqui tá chorando. Tá com desespero. Tá essas coisas. Vai lá e bate um papo com a Bernadette. Aí eu sento lá, você para com essa frescura. Aí comecei a bater um papo comigo. Você é forte. Que isso, mulher? Olha essa história. Vamos, levanta. Ela, não, mas seja forte com a Bernadette, ó. Ó. Aí eu bati aquele papo. E aí, como é que ficou? Nossa, foi bom. Recomendo. Bata um papo com você. Quando você vai sentar, ai, o que vai acontecer? Não tenho confiança. Knock it off. Sabe? Bata um papo. Ajuda. Né? E fala o seu nome. Eu aprendi a força do seu nome. Eu não falo assim, eu nem falo assim B ou B. Não, Bernadette. Não vai falar Cris. É Cristiane ou Cristina? Desculpe. Cristina, não vai falar Cris. Cristina. E acho que nem pai fala o nome inteiro. Quando falava o nome inteiro, é babado. É assim, fala com você. Tem um papo sério com você. Olha, estamos com um problema, sabemos que Deus está aí, Ele nos ajuda, nós temos... Qual é o nosso plano? Aí o pessoal acha que você é louca, né? Eu ainda faço isso em casa, estou arrumando casa, falando comigo. E o marido, o que você tem? Eu falei, para eu não ficar louca. Escreve lá, qual é o plano, Bernadette? Porque a gente já tem a resposta de tudo na nossa cabeça. Mas a gente quer um milagre para resolver os nossos problemas. É aquela coisa, eu preciso emagrecer. A gente quer que um anjinho leve a gente pra academia. E exercita as nossas perninhas pra gente. Aquele milagre. Então, eu gostaria desse anjinho, eu vi muito. Ai, quem sabe, na minha próxima reencarnação, quando eu for para um planeta mais evoluído, ainda vou voltar muito. Bom, nunca duvide da vitória do amor de nosso Pai Celestial, que cuida do universo e sustenta. Não vamos duvidar. E a gente já tem muita experiência para provar isso. Muita. Durante nossa provação mais dura, sempre recebemos ajuda inesperada, mesmo que não a tenhamos solicitado. Não é verdade? É verdade. Todo mundo aqui já passou isso. Se você não passou, talvez passou despercebido, que não está aberta
A gente ora, tô passando por uma dificuldade, tô vivendo o meu roteiro, e esse é o roteiro que eu preciso passar. Mas tá difícil. Tá doendo. Preciso de ajuda, sim. Né? Aí o Márcio liga, ele não me liga. Mas liga. Ele não me liga. Ô, Bernadette, como é que tá? Não liga, mas tudo bem, ele não é perfeito. Aí... Pergunta a Cris. Depois a gente conversa, Cris. Tá bom. Aí alguém liga. Aí você tá lá, vem uma mensagem. Nossa, gente, que eu já passei de dificuldade financeira. Recentemente, eu tô falando semana passada, né? Tava passando com uma dificuldade financeira. Tava precisando de uma certa quantia, mas tudo bem, Deus. Vou fazer o que eu posso. Aí não é que eu tô fazendo um trabalho de mentoria com uma professora e esqueci que eu ia receber um cheque. Agora o pior não, né? Aí eu lembrei 3 meses depois, ai, tem esse cheque. Mas cadê o danado cheque? Aí lembrou assim, veio, pum, a gente acha que lembrou do nada, né? Mas você sabe que o plano espiritual tá ali. Lembra daquele cheque? Cadê meu cheque? Cadê meu cheque? Aí não achava o cheque. Aí eu ligo pra universidade, né? E o CI, como é que chama? Aquela de La Roya. Eu nunca sei o CI, Aí eu ligo pra lá, falo, eu tô fazendo esse trabalho de mentoria. Tô trabalhando com vocês. A gente já mandou, já pagamos. Ué, cadê esse cheque? Aí não achava, ligou, tem que fazer um outro. Aí eu... toda assim, procurando. Aí eu tenho um mailbox que tem de lá de fora da minha casa, aquele que você aí assim põe. Mas a minha casa é meio velhinha, aí tem aquele ali do lado que tá abandonado, que ninguém põe mais nada ali. Aí eu falei, será? Eu já tinha aberto, não tinha nada lá. Mas o que aconteceu? Sabe que você põe e dobra, ficou parado na parede de dentro? Aí pus a mão, fica... Aí tirei o cheque ali. A quantia que eu precisava. Veio! E foi do meu esforço, porque eu trabalhei para conseguir aquele cheque. Falei, graças a Deus, vou ter que pagar essa conta. Sabe? Ó, vocês já passaram por momentos assim. Pode ser de saúde, financeiro, de amigo, de relacionamento, de comida, não é verdade? Olha a prova de que Deus não abandona. E que a gente tem que praticar o músculo da confiança. Certo? Mas agora tem outros issues aqui, né, gente? A gente também não pode só querer Deus... cuida de mim, faz tudo por mim, porque tem algumas leis, que é a lei da causa e efeito. Se o que a gente faz, tá? Se de repente discute com todo mundo, briga, tem um divórcio, perde o emprego, peraí, eu fiz alguma coisa para causar isso? A lei da atração. Se eu tô sempre negativa, pensando em coisas negativas, né? Aí você vai ter confiança que Deus vai resolver o problema para você, que é isso que a gente quer, né? Aquele Deus de vending machine. Põe a moeda e me dá. Resolve o probleminha, quero a canequinha aqui, o copinho, a diet. E diet, viu, Deus? Porque eu não quero engordar, não. Não dá. Então, gente, a lei é que a gente colhe o que a gente plantou. Quero que Deus, eu tenho confiança que eu vou emagrecer. Mas eu como doce o dia inteiro. Peraí. Haja pizza. Haja pizza, haja. É a lei da causa e efeito. É a lei do que você colhe, que você plantou. Então, antes de a gente ficar, meu Deus, resolve meus problemas, um milagre. Para e pensa. Eu causei? O céu te ajuda. De... Faz por ti e o céu te ajuda. A gente reza e move os pezinhos.
né? O conhecimento desempenha um papel preponderante no curso da vida, pois esse processo é estabelecido como parte da programação existencial. J.A. Eu falo assim, foi a J.A. A Suzana falou pra mim, quem é J.A.? Yeah. Aí você ficou muito americanizada. Eu falei, se o nosso amigo Daniel Assisi chama Jesus Cristo de JC, por que eu não posso chamar J.A.? Aí o pessoal riu. Porque eu falei, eu vou escrever um nome grande, J.A. já. Vocês já deviam saber, J.A. é Joana de Anjos. Né? Então vamos falar mais de J.A. Tem aqui um curso. Não vale J.A., né? J.A. Não, porque J.A. fica, em inglês fica mais chique. Né? Não fica mais falar J.A. Fala J.A. Já. J.A. é já. Agora fala J.A. Aí não fica mais bonito. Fica. Então é J.A. Vamos lá. Então a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas ações e a lei do progresso. Uma vez iniciada essa jornada progressiva, cada momento traz novas experiências que proporcionam conhecimento e a tornam mais bela. Mas, Chico, tá falando que a minha jornada é bonita? Olha, ela usou a palavra bela. Mas quando a gente passando por problema, não tem nada de bonito. Você vem falar de coisa bonita, Bernadette? Sai daqui. Vem ver minha vida. Aí a J.A. fala assim, mas é bela a sua experiência. É bela, é bela. É bela quando a gente tem uma perspectiva do nosso ser, do nosso espírito, que é eterno. Se a gente passa além desse daqui, vá. Olha que pessoa maravilhosa. É natural que uma longa jornada apresente obstáculos, que por sua vez são desafios a serem superados. E nos ajuda a avançar. Então vamos confiar na jornada? Vamos confiar no processo? Ó, a J.A. que falou. Toda subida é difícil, especialmente porque é preciso conquistar um terreno desconhecido e se surpreender com diferentes panoramas. Olha, essa aqui eu fiquei preocupada, eu falei panoramas, visões, eu não sabia qual era o melhor porque eu não tinha um livro. Mas ó, lá, o que você vai ver. Desfrutando da bênção do que é novo e desconhecido. Novo e desconhecido, você está me dizendo que é uma bênção? Eu morro de medo do desconhecido. Dá um frio na barriga. Você vai ter que mudar para um outro país, para uma outra cidade. Mudar de trabalho. Dá dor de barriga? Dá para mudar? Eu fico com aquela ansiedade. Aí eu vou lá no Henry's, no supermercado, como o Rescue Remedy, que vocês não sabem, estou fazendo propaganda, para me ajudar. Homeopatia ou floral de bar, para me ajudar, para conseguir. Eu tive várias mudanças no trabalho esse ano e me deu ansiedade, o coração batia. Eu parava no estacionamento, ficava, eu vou conseguir, eu vou. Hoje vai ser um dia diferente. Bernadette, cadê a confiança em Deus? Cadê? Vamos confiar. Então a gente falou, número 1, da confiança no relacionamento. São 3 que eu vou mencionar hoje. 2, da confiança em Deus. 3, da confiança em nós mesmos. Né? Já não tem, mas não confie no seu taco. Não fala isso? A minha irmã veio aqui no estado do Brasil me visitar e ela falou, olha, você parou. A sua língua, o português, não evoluiu. Você ainda está falando expressões que a gente não fala. Eu falei, olha, ai, mas que paia. Ela, meu Deus, se não falar isso em português, em São Paulo, vão rir de você. Ninguém mais fala isso. De mentira, mentira. Você sabia que paia é mentira? Ó,
Mas isso nem na minha época eu já conheci. Não conhecia? Então eu sou mais velha. Mas eu sou de São Paulo, dependendo de onde você é. Você quer a maior vergonha que eu tive? Quando eu fui uns 5 anos atrás ou mais, aí eu precisava fazer. Antes de ter celular, eu precisava fazer uma ligação no telefone público. Antes do celular, aí eu cheguei lá e falei no jornaleiro, me dá uma ficha. Vocês lembram da ficha telefônica? Você lembra. Pô, não tem mais. Orelhão, não? É o orelhão, mas do orelhão. Não tem mais orelhão. Você viu como eu estou antiquada? Tem no museu, eu já vi no museu. No museu. Aí falou, olha, eu não sei, ele foi tão bonitinho, senhora, eu não sei onde tem. Mas aqui a gente usa um cartão. Eu passei uma vergonha. Que é cartão, não é mais ficha de telefone. E agora não tem mais nenhum desses, porque agora todo mundo tem celular, né? Mas, ó, acredita em você, gente. Acredita. Quando você acredita em você, é impossível não florescer. Vamos falar isso? Vamos, ajuda, vamos lá, vai. Quando você acredita em você, é impossível não florescer. Acredita. Ele confia tanto em vocês, acredita? Mas, gente, ai, eu não vou conseguir. Vai sim. Vai sim. Mais um, vamos ler junto? Acredite em você e em tudo que você é. Saiba que existe algo dentro de você que é maior do que qualquer obstáculo. Então você põe você sentadinho e fala, repete. Acredita em você, Bernadette. Acredita. Então vamos todo mundo falar assim, você fala o seu nome, eu falo, acredita em você, Bernadette, você fala o seu nome. Vamos lá, vai, 1, 2, 3. Acredite em você. Ah, mas com força agora, vai. Minute! Acredita em você, Márcio. Não. Eu acredito. Não, acredita mais, Márcio. Acredita mais. Vamos lá, então, 1, 2, 3. Acredite em você. Pronto! Vamos lá! Vamos acreditar. Muito bem. Mas, embora a gente saiba de tudo isso, a gente não acredita. Mas por quê? Ué, a gente tem receio de que as coisas não vão dar certo, que você não vai conseguir. Imaginamos o pior resultado possível para as nossas escolhas. A gente já falou sobre isso, estou repetindo. Vou repetir. Somos consumidos por questionamentos e dúvidas sobre nós mesmos. Sabe aquele second guess? Ai, eu vou trabalhar nessa nova escola, ai, mas eu vou ter problema. É melhor ficar aqui e não mudar, não. Ah, já conheço os problemas daqui, não vou. Né? E aí o que acontece? Quando a gente fica se questionando, aí vem a inércia. E é um problema a inércia. Né? Porque a gente tem a lei do progresso. A gente não fica na inércia por muito tempo. Quando os nossos mentores sabem, eles falam, a Bernadette tá sentadinha, ela não tá fazendo nada há muito tempo. Aí ela quebra o pé, né? Como quebrei. Aí acontece alguma coisa. Aí você acorda, você cai assim, né? A minha mãe falava quando a água, falava, como é? Quando a água bate no traseiro, aí você levanta, né? É que eu tô aqui na internet, não falei. Mas vocês sabem, né? A gente foca no fracasso. Então, enquanto a gente não confiar que nós temos o poder e acreditar, vai ser difícil. E acreditar que quando tivermos os obstáculos, a gente consegue administrar. Às vezes nem é ter a solução. Às vezes é administrar. Tá acontecendo um monte de coisa na minha vida, eu falo, olha, no momento eu não consigo ver a solução do problema.
Mas como eu posso administrar? Porque nós somos bons de administrar, viu? Porque a gente gosta de administrar a vida do outro, que é uma beleza. Né? O outro vem com problema, olha, querido, ó, claro, você não fez isso, vem aqui. A gente é muito boa de administração da vida do outro. Mas a gente tem o poder de administrar a nossa própria vida. Com confiança. Calma, quase lá. Então vamos confiar. Como a gente confia? Confiar em si próprio. Vamos focar nos nossos pontos fortes. E build on top. Vamos construir em cima daquilo que a gente já sabe. Que a gente já sabe fazer. Mas não é ficar ali. Ah, mas eu já sei cozinhar. Ah, mas eu já sei fazer isso. É como eu tô aqui dando essa palestra. Ah, mas eu já sei sobre o assunto, eu falo. Espera aí, tem outros livros que falam. Tem a ciência. Como eu posso melhorar? Colocar isso na sua vida. Como eu posso melhorar? É uma coisinha que eu posso fazer diferente para melhorar e eu conseguir administrar esse problema. Concentre nos sucessos e nas experiências positivas do passado. Mas é tudo que deu errado. Não, mas eu sobrevivi. Eu consegui. Por quê? Eu tenho confiança em mim. Gente, se ame, viu? Se ame. Fala com você com amor. Depois de dar esse puxão de orelha na Bernadette, sentadinha ali, aí eu consegui. Aí você chega lá e fala, ô Bernadette, você é massa. Ó, você conseguiu, hein? Que coisa legal. Parabéns. Dá um beijinho na Bernadette. Dá um beijinho. Dá um carinho, achei. Sabe? Oh, gostou mais. Né? E o importante de se amar também, porque a gente se distrai muito para quem aqui é pai e mãe, né? A gente cuidando da vida do filho, cuidando muito, não estou falando para não cuidar do centro, mas tem gente que faz aquele trabalho voluntário 24 horas por dia. Aí a família. Ou se dedica muito ao trabalho. Então, devagar. E passar um tempo sozinho para refletir. Agora, passar tempo sozinho para refletir não é assistir Netflix. Você também precisa. Eu chego de sábado, eu falo pro meu marido. Eu tô tão cansada do meu trabalho, que eu falei, sábado eu não quero fazer nada. E eu literalmente fico de pijama, como, e assisto um show atrás do outro. Mas assim faz... Aí chega domingo, aí tem que lavar roupa, fazer isso tudo, mas eu preciso decompress. E tudo bem. Pega uns 15, 20 minutos, vai andar. Sem telefone seria melhor ainda. A não ser que você está ouvindo uma palestra. Às vezes a gente ouve uma palestra gostosa, uma música. Para refletir, como foi o meu dia hoje? O que eu fiz? Eu ajudei alguém? O que está me incomodando agora? Eu preciso conversar comigo mesmo, né? O que eu estou precisando fazer? E aí estabelecem metas viáveis. Se você quer emagrecer, não põe uma meta que você quer emagrecer 40 pounds em uma semana. Quilos, ou, né? Então, qual é a meta que você quer? Então, hoje eu vou, quando eu chegar de casa, eu vou tirar 10 minutos pra mim. Não fazer nada, só vou respirar. Porque eu tô ficando muita ansiedade, muito nervosa. É viável? É viável. Só que a gente quer nessa ano de Feliz Ano Novo, aquela lista de... E a gente fica frustrado, porque a gente quer fazer coisas que não dá ainda, né? E isso vai nos ajudar a ter a confiança. Sabe por quê? Ser muito maior. Você pensa, ó. A gente acha que é assim, mas Deus acha que a gente é assim. Ele confia. A gente
Fica lá, ai, tadinho de mim. Não. Ó quem eu sou. Se olha ali. Lembre-se que... Oi, quer que volta? Por favor. Pronto, obrigada. Vamos ler? Vamos lá. O mais importante é sempre confiar na providência divina e nunca comete erros ou deixa de amar toda a criação. Agora, uma coisa eu te garanto. Você não é um erro. Não tem nada errado. Você não é um erro. Você é amor. Você é confiança. Você é luz. Você é aquele tigre. Você é maravilhoso, maravilhosa. E tem um poder de administrar os problemas que muita gente não tem. Você falar assim, ai, eu tô com um problema, não consigo resolver. Ai, minha vida, Ana, eu te dou $1 milhão. Você resolve em 1 segundo. Não é verdade? Lembra daquela frase, todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema. Vamos pôr um outro nome. Então, eu quero terminar aqui com uma musiquinha que minha mãe me ensinou. Eu vou ensinar pra vocês, tá? A minha irmã, ela segue os ensinamentos da Seishi no Yin. E eles trabalham muito com afirmações, coisas positivas. Então eu tava com muito problema no trabalho, lá, e ela me ensinou, canta essa musiquinha. Aí eu comecei a cantar, dirigindo. Aí eu chegava lá, eu vou administrar o problema hoje. Eu consigo. Então eu vou ensinar pra vocês. Vamos cantar? Primeiro eu vou ensinar. É assim, ó. Aqui é um paraíso. Vamos lá. Aqui é um paraíso. Eu sou filho de Deus, sou. Eu sou filho de Deus, sou. Tudo já melhorou. Tudo já melhorou. Tudo já melhorou. Com certeza! Tudo já melhorou, com certeza. Nossa cerveja. Então vamos lá. Vou cantar mais 2 vezes. Cerveja? É, porque fala com certeza, aí você não, mas com cerveja. Cerveja é com certeza. Eu sei que às vezes uma cervejinha ajuda, mas não vamos entrar nisso aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é um paraíso. Eu sou filho de Deus. Sou. Tudo já melhorou. Tudo já melhorou. Com certeza! Mais uma vez, a última. Vai lá. Aqui é um paraíso. Eu sou filho de Deus. Sou. Tudo já melhorou. Tudo já melhorou. Com certeza! Acorda cantando isso aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Ups, o que eu fiz? Deixa eu ver, acho que já terminou. Que Deus te abençoe e que a presença do Senhor seja sempre constante na sua vida. Obrigada. Então, vamos lá.